Olá pessoal, bom dia. Eric Fermaggio por aqui. Hoje para falar sobre mais um assunto aí relacionado com SEO, relacionado com Web Analytics, principalmente da parte de Web Analytics, que eu quero explicar um pouco como que funciona, né, a minha rotina matinal, porque que sempre quando eu começo a trabalhar, a primeira coisa que eu faço é olhar para o Google Analytics. Mas antes, não se esqueça, para você que não conhece ainda, eu escrevi um livro sobre SEO. Então, se você quer aprender mais sobre SEO, quer aprender os conceitos, práticas e casos importantes também do mundo do SEO, conheça meu livro. Ele foi lançado no ano passado, em novembro do ano passado, no evento no RD Summit. E, enfim, nesse livro eu conto várias histórias sobre o SEO, várias teorias, práticas, cases. Então, se você quer aprender um pouco mais de SEO, como funciona um projeto de SEO, como funciona a captura de dados dentro do SEO, compra o meu livro, tem lá na Amazon, sempre lá na Amazon tem algum desconto. Então, recomendo que você compre por lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, tá bom? Bueno, hoje a gente vai falar sobre esse processo, né? Por que eu acho tão importante olhar o Google Analytics sempre que você começa a trabalhar. Aqui eu coloquei um artigo que eu escrevi no Diário da Ciência de Dados, que ele se chama O Motivo para Olhar o Google Analytics 4 Todos os Dias, né? E de fato eu olho o Google Analytics 4 todos os dias. Na minha opinião, né, é um hábito muito importante para você entender já no início ali do seu dia, principalmente se você trabalha com Web Analytics, o que está acontecendo no site do seu cliente, né? E muitas vezes quando eu vou prospectar um novo cliente, quando tem um novo cliente novo na casa, eu sempre procuro. A primeira coisa que eu faço é isso. Eu peço o Google Analytics, o acesso ao Google Analytics do cliente. Por quê? Porque isso me ajuda a entender o que está acontecendo no site dele, né? E isso é muito importante para mim, porque eu consigo ver quais são as principais fontes de tráfego, quais são os produtos mais vendidos, no caso de um e-commerce, e de fato isso acaba ajudando muito a entender o negócio dele também. E também, né, eu vou entender mais sobre os usuários, a quantidade de usuários que esse site ele recebe, essas origens de tráfego que eu falei, né, nesse artigo aqui. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Eu até falo, né, como que você faz para descobrir ali quais são os principais canais, os canais que trazem mais tráfego para o site, né, que são ali no Google Analytics, os cards de grupo de canais padrão, né? Mas, entre outras informações, né, conversões, taxa de engajamento, que é muito importante você saber não só por grupos de canais, né, ou origens, mas as páginas também com maior engajamento, que é esse Google Analytics 4 ele é muito focado nas métricas de engajamento, né? Então, por isso que eu sempre gosto de olhar o Google Analytics assim que eu começo a trabalhar. Significa que eu fico preso só ao Google Analytics? Obviamente que não, né? Eu utilizo outras ferramentas, outros dashboards, né? Eu trabalho hoje com Salesforce, também o Salesforce ele mostra muitos dados relacionados ao que está acontecendo no site do cliente ou nas campanhas que a gente está promovendo, né? Eu olho também para os dashboards, para Looker Studio, Power BI. O que eu quero dizer aqui é que eu mantenho essa rotina matinal de olhar os dados. E aqui nesse artigo, eu até coloco aqui uma sugestão, né? Que eu coloco ali, ó. Verifique o GA4. Comece o dia verificando as métricas mais importantes do GA4. Não significa, de novo, não é obrigatório que seja o GA4, mas que você olhe ali os indicadores do seu cliente, né? Você trabalha com SEO, você talvez vai olhar aqueles indicadores, né? O SEO é uma coisa de mais médio, longo prazo, então talvez você olhe os indicadores que estão mais relacionados com o curto prazo. Se você trabalha com links patrocinados, talvez você olhe taxas de cliques, vendas, como estão as campanhas, essas coisas assim, né? E isso não só no Google Analytics, mas também nos dashboards que você utiliza, em outras ferramentas que você tem à sua disposição também, tá? Olhou os números, eu recomendo que você faça suas análises.
né? Então, se a gente for desenhar, né? Se a gente for pensar aqui em desenhar um processo, né? Eu vou usar o tablet aqui, né? A primeira etapa desse processo, né? Seria o quê? Deixa eu tirar a borracha aqui. A primeira etapa do processo seria a verificação, né? A verificação da ferramenta. Né? Aqui eu vou colocar aqui o GA4, né? Então seria a primeira etapa do processo. Né? A segunda etapa desse processo, pô, eu verifiquei os números, eu vou começar aqui as análises. Né? Nessas análises, eu coloco aqui até no artigo, né? Que que você vai olhar ali se tem algum número fora da curva, né? Eu comento bem aqui, né? Se tem algum número fora da curva, né? Alguma anomalia, alguma coisa desse tipo. E diante dessa análise que você vai fazendo o quê? Vai tomando nota, né? Vai tomando notas, né? Sempre eu fico ali com um caderninho ou com o próprio tablet do lado, que eu utilizo bastante para escrever, etc. E vou tomando nota dessas informações, né? Vou checar informações complementares, etc. E o que é checar essas informações complementares? Essa etapa que eu chamo de sair das máquinas, né? Ou seja, é sair de trás da máquina, é ir conversar com os seus colegas que estão trabalhando ali em campanhas, em ações no site, até de repente com o cliente, né? Às vezes o cliente ele está fazendo alguma ação importante, ele não te avisou, por isso que deu aquele número um pouco mais alto, de repente mudou alguma página. Isso é muito importante porque às vezes as pessoas se esquecem, né? O que que eu. É lógico, hoje no dia a dia, né, as pessoas estão trabalhando em home office, não quer dizer que a pessoa tem que sair da casa dela e fazer uma reunião, não que isso também não seja bom, isso é bacana, tá? Mas que o sair de trás das máquinas aqui é tu não ficar só olhando para os números e não em conversar com as pessoas, né? Por quê? Porque você precisa fazer o quê? Você precisa contextualizar esse número, né? Você precisa colocar num contexto. Né? Então, dentro disso, né, nessas etapas aqui, né, tu vai conversar ali com seus colegas, tu vai checar essas informações complementares, né? E depois que eu chequei essas informações, que junto com esses meus colegas, com as pessoas que estão trabalhando, eu vou tomar decisões. Que também aí são muito importantes aqui nesse processo. Né? E depois que eu tomei as decisões, eu vou executar. Executar. Né? Ou seja, eu tenho esse processo aqui. Né? No dia seguinte, depois que eu fiz essas execuções, eu vou fazer o quê? Eu vou reiniciar esse processo. Né? Ele vira aí um processo cíclico de análise, né? Aonde você vai dar mais qualidade para suas campanhas, para suas ações também, seja em SEO, seja em links patrocinados, seja em social media, etc. Esse ciclo aqui eu tento sempre manter esse ciclo, né, durante o turno da manhã. Por quê? Eu faço análise do GA, eu vou olhar para esses números, quando, de novo, né, eu falo muito em GA aqui, mas eu considero em dashboards outros sistemas que forneçam números e indicadores também. Então, eu vou tomar essas decisões, eu vou fazer as análises, vou fazer anotações dos principais pontos que eu observei, eu vou checar essas informações com os meus colegas, em outros sistemas, com o cliente, vou tomar algumas ações, vou tomar algumas decisões e mediante essas decisões eu vou transformar elas em tarefa, no sistema de tarefa que eu utilizo ali na empresa, no sistema de gerenciamento de projeto, né, e fazer as execuções. Lógico que eu tenho um planejamento das minhas campanhas, lógico que eu tenho um planejamento dos meus projetos, mas esse ciclo ele é importante principalmente naquelas campanhas que, embora eu tenha um planejamento sólido ali, né, eu defendo muito essa questão do planejamento, eu tenho apresentado aqui, né, formas de você planejar
projetos de marketing digital, de SEO, Web Analytics, etc. Eu defendo isso, mas esse ciclo ele é importante também porque meio que quando a gente está executando as coisas, né, principalmente quando se trata de marketing digital, as campanhas ali, a gente meio que, entre aspas, troca o pneu do carro, o carro andando, né? Então a gente tem que planejar, executar, né, medir de novo, planejar, executar, medir, vira um PDCA, né? Vira algo cíclico que você sempre acaba fazendo ali no dia a dia, tá? Eu vou deixar esse meu artigo aqui do Diário de Ciência de Dados aqui no, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço aí para quem curtiu, dá um joinha aí. Não esquecendo também, tá? Para quem não me conhece ainda, né? Eu sou o Eric Formaggio, especialista em SEO Web Analytics e me segue lá no livro de SEO 2023, né? Então, como eu disse lá no início, eu tenho esse livro que eu escrevi. Nesse meu Instagram ali, eu dou bastante dicas sobre SEO, sobre Web Analytics também. Me segue lá e a gente bate um papo e, de novo, fico disponível para dúvidas aí, certo? Um grande abraço a todos aí. Até mais.